Olá, tudo bem? Esse vídeo de hoje faz parte da série A Criação, em que eu estou te explicando como a natureza te criou. E hoje eu quero falar para você sobre as suas células. Pensa bem, todo o seu corpo é feito de milhões e milhões de pequenas células vivas, que vivem juntas umas das outras, formando um incrível sistema que é o seu corpo e que é você. Então, desde o seu cérebro, portanto a sua mente, até a sua digestão, sua circulação sanguínea, seus músculos, seus ossos, tudo. Essas células, todas suas, como você sabe, vieram de uma única célula, chamada célula-mãe, que você tinha. Então você era uma única célula, no instante em que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe. Essa célulazinha chamada célula-mãe era você em um certo momento. Essa célula se dividiu, as células filhas se diferenciaram, foram formando célula de osso, célula de músculo, célula nervosa, foram formando o ser que é você. Então todas as suas células de hoje são descendentes de uma célula só, que é descendente das células dos seus pais. Se você for para trás, o óvulo da sua mãe é descendente das células do ovário da sua mãe. E o espermatozoide do seu pai, que te deu origem, é descendente das células do testículo do seu pai que se dividiram. E assim vai. As células do corpo dos seus pais deram origem às suas células, de maneira ininterrupta. Então, apesar de você ter uma data de nascimento, apesar de você ser uma pessoa única, que tem um código genético universal de todos os seres humanos, com características únicas, apesar disso, a sua linhagem de células é mais antiga do que você. A sequência de células que te deu origem é de antes do seu nascimento. Então você herdou de gerações passadas as informações genéticas que foram embaralhadas para dar origem a você. Você também herdou de gerações passadas hábitos, tendências e características que não são genéticas, são epigenéticas. Significa o quê? Existem marcas químicas na superfície das suas células que vieram de coisas que os seus pais e avós fizeram. Essas marcas químicas são uma memória química da vida das pessoas que vieram antes de você, de algumas características. Por exemplo, a sua longevidade, se você vai tender a viver mais ou viver menos, é influenciado por essa memória química do que os seus pais e avós fizeram. Se você tem ou não tendência de ser uma pessoa hiperativa, também. A velocidade com que você entende as coisas, se é maior ou menor, é influenciada por essa memória química do que aconteceu com seus pais e avós. E também a sua tendência a ganhar peso, a sua tendência a ser maior ou menor de ser obeso, com todas as consequências para a saúde que isso traz. E por fim, a sua tendência maior ou menor de se viciar em álcool. Esses são alguns dos exemplos de descobertas científicas que estão citadas no artigo que está aqui no texto do vídeo, de consequências para suas tendências físicas da sua vida, de experiências passadas que você herda na sua linhagem de células. Então, em muita coisa, em quase tudo, apesar de você ter uma data de nascimento e ser uma pessoa definida, você é a continuação de uma antiga linhagem. Todo o seu corpo e as suas tendências são heranças de linhagens de células que já existiam em pessoas antes de você nascer. Se você for rastrear essas linhagens, essa linhagem sua, você vai parar nos seus avós, nos seus 4 avós, nos seus 8 bisavós, que todos influenciaram e trouxeram essa linhagem, porque as células não se interromperam. As células dos seus bisavós, dos seus avós, também vieram como heranças dos avós e bisavós deles. E você vai chegar em grupos familiares cada vez mais antigos e mais numerosos, mais gente. Você herda uma linhagem de muita e muita gente, centenas de pessoas. Você vai para o passado buscando essa linhagem, você vai chegar em séculos passados, pessoas que com certeza viajaram de outras regiões, que não eram da sua região de nascimento. Se você volta mais ainda, você vai encontrar heranças da sua linhagem direta de células
vindo de outros continentes, com certeza, porque o Brasil é formado por pessoas que vieram de Portugal, da Europa, da Espanha, da Alemanha, da Itália, outros que vieram da América do Sul, outros que vieram dos índios, que vieram da América do Norte e do Pacífico, e outros que vieram da África. E todos nós temos mistura dessas heranças, dessa linhagem. Importante é você entender que a sua linhagem de células não se interrompeu nunca. Nunca houve uma interrupção nessa linhagem, porque todas as células dos seus pais vieram do espermatozoide dos óvulos dos avós, dos seus avós, que eram pais deles. E esses espermatozoides vieram das células do corpo dos tataravós, dos bisavós, tataravós e mais para trás. Nunca houve uma interrupção dessa linhagem. Você é a continuação de uma linhagem ininterrupta. Não poderia haver interrupção? Se houvesse uma interrupção, essa linhagem se interromperia. Ela é necessariamente contínua ao longo das gerações passadas. Se você voltar mais ainda, você vai pegar pessoas que viviam na pré-história da Europa, na pré-história das Américas e na pré-história da Ásia e da África. Porque antes, até pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo, cerca de 11 mil anos, todos os seres humanos viviam na pré-história, antes de ser inventada a escrita e a civilização. E a sua linhagem se continua para aquilo ali. E se você volta para mais atrás ainda, você vai pegar linhagens africanas, porque todos os seres humanos se originaram na África, sem exceção. Todas as linhagens humanas, japoneses, chineses, noruegueses, alemães, pessoas de todas as aparências, vêm de uma linhagem única africana, de 300 mil anos atrás, quando o primeiro Homo sapiens, o primeiro ser humano moderno, evoluiu. Se você então continuar para trás ainda, você vai descobrir que essa sua linhagem de células prossegue ininterrupta para outras espécies de hominídeos, outras espécies de ser humano, antes do ser humano atual. Ancestrais do ser humano atual originaram a sua linhagem de células, com a sua bagagem genética. E você pode continuar retornando essa linhagem de células que ela vai dar em outros animais quando não eram humanos, eram macacos e primatas não humanos. E mais para trás ainda, você vai dar em vertebrados mamíferos e vai dar em dinossauros, que eram os antepassados dos mamíferos. E se você voltar mais ainda, a sua linhagem de células prossegue nos anfíbios. E desses prossegue nos peixes antigos, de milhões de anos atrás, que habitavam os mares, que evoluíram nos anfíbios. E se você voltar mais ainda, essa linhagem segue ininterrupta em seres unicelulares, bactérias que formam colônias, se multiplicam, seres unicelulares. Seres formados por uma única célula livre, nadante. Então toda a sua linhagem de células prossegue para a origem da vida na Terra, ininterruptamente. A sua linhagem de células nunca foi interrompida desde que surgiu a primeira bactéria, o primeiro ser vivo no planeta Terra, há 3 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Você é a continuação dessa história. Agora, como é possível isso? Como é possível que a sua linhagem contivesse genoma e contivesse ancestrais de outras espécies que não são nem humanas? Isso eu vou responder no próximo vídeo dessa série. A gente se vê lá, ok? Um abraço, até mais.